Olá, amigos da Consultac. Hoje estamos aqui começando mais um Castlac para vocês. Ao meu lado, Camila Fonseca. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Castlac. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E qual que é o tema de hoje, Wilson? Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui a Helena Fagundes, médica veterinária e proprietária da empresa Integral Certificações. Olá, Helena, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Castlac. Boa tarde aí, pessoal, e muito prazer, eu estou super animada aí, adorei o convite e espero aí que o bate-papo seja proveitoso aí para todo mundo, estou muito feliz, obrigada. Oi, Helena, você apresenta um pouco a Integral Certificações, qual que é o trabalho que ela faz, qual o mercado que ela atinge, fala um pouquinho para a gente aí. Bom, a Integral Certificações, ela faz parte de um grupo, né, o Grupo Integral, que já tem aí mais de 15 anos de mercado dentro do leite, né, da pecuária leiteira, com uma série de outros serviços, né, então a gente tem a Integral Comunicação, que é um dos braços também do Grupo Integral, onde a gente trabalha a parte de marketing, comunicação, conteúdo, todo mundo deve conhecer a revista Leite Integral, Beba Mais Leite, são de marketing, né, de conteúdo, que a gente ajuda as empresas aí do setor e traz conteúdo com muita qualidade e sempre pensando em estudos científicos, em informação verídica, né, e real para ajudar aí a nossa pecuária leiteira a se desenvolver. E mais recentemente, então, em 2019, final de 2018, a Integral Certificações nasceu com o objetivo de também criar um ecossistema no sentido de valorizar os produtos lácteos desde a origem até o produto final. Então, as certificações, elas surgiram com esse objetivo de fortalecer a cadeia produtiva, agregar valor, comunicar de maneira assertiva atributos importantes da nossa cadeia produtiva até o consumidor final. E aí, hoje, nós temos certificações de qualidade, que são protocolos de adesão voluntária, que são nossos, né? Nós somos detentores desses protocolos, e o selo é concedido mediante aprovação por certificadoras homologadas que têm essa expertise de certificar como terceira parte, para poder dar uma transparência, para dar imparcialidade no processo e conceder o selo, mediante o atendimento dos requisitos. Então, é um trabalho que já tem 4 anos aí, nós temos certificações para o leite A2, certificações de bem-estar animal, migrando aí já não só no leite, mas para outras cadeias produtivas também, como suínos e aves. Então, é um mercado que está crescendo aí, um trabalho que já vem há 4 anos e que a gente está muito feliz em estar oferecendo isso ao mercado. Então, resumidamente, que é um negócio, assim, é bastante coisa, é complexo. Se deixarem, eu vou falar até amanhã. Não, e eu acho que precisa falar, né? Porque tem muita dúvida quanto a isso. Eu vejo que no Instagram de vocês e no site também, vocês falam muito sobre a certificação do leite A2. E eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal o que é esse leite A2, por que ele é diferente e também por que ele deve ser certificado. Ótimo. Helena, para quem não sabe, o que é o leite A2A2? Para começar, eu vou te corrigir já, sabe? Eu sempre faz isso, tá? A gente sempre faz isso. A gente fala que o leite é A2 e que ele é proveniente de vacas com o genótipo A2A2. Então, quando a gente fala em nomenclatura, o produto é o leite A2. E ele é um leite proveniente de vacas que possuem no seu DNA a composição para a produção, né, da beta-caseína A2. E aí, por isso, a vaca ela tem que ser homozigota, né, que é aquele gene A2A2, que só produz caseína A2 no seu DNA. Então, resumidamente, o leite A2 é isso, é o leite proveniente de vacas com genótipo A2A2. Beleza. E qual que é a importância da certificação desse leite, Helena? Aí a gente tem que falar um pouquinho de como isso tudo aconteceu. Assim, o leite A2 ele já é uma realidade. Hoje a gente até pode dizer que aqui no Brasil a gente já está vivendo também um momento bem importante com várias marcas certificadas, né? Hoje nós temos em torno aí de 15 marcas que já estão certificadas, produzindo e vendendo, comercializando leite A2. Mas o leite A2, assim, os meados aí dos anos 2000 até 2015, 2014, era um produto que só existia fora do Brasil, né? E já era um produto
comercialmente né, vendido em vários países, Austrália, Nova Zelândia, China, Estados Unidos. E aqui no Brasil ainda era muito difícil a gente trazer esse conceito do leite A2 sem esbarrar nas questões regulatórias. Então, foi feito todo um trabalho desde 2017, junto ao Ministério da Agricultura, junto à Anvisa, para conseguir o reconhecimento de que o leite A2 era um leite de melhor digestibilidade, porque as pesquisas traziam isso já em uma série aí de trabalhos, né? Mas com o cuidado de que esse produto precisava ser certificado, porque não existe uma análise, uma metodologia analítica que garanta que ali naquele leite só tenha caseína A2. Então, o leite A2 ele é um produto de origem, é um produto de rastreabilidade lá no campo, onde a gente precisa genotipar as vacas, conhecer o rebanho, segregar o leite, ou ter rebanhos exclusivos de vacas A2 para poder garantir para o consumidor final de que não houvesse mistura ou fraude intencional, né? Porque na prática, o leite A2, físico-quimicamente falando, ele é igual ao leite convencional, né? O teor de proteína, gordura, sólidos, é igual. Só que lá no DNA, na hora de fazer a síntese da proteína, é que ele tem a caseína A2 na sua composição. Então, foi feito todo um trabalho junto ao MAPA para conseguir garantir que essa informação viesse para o rótulo de uma maneira lícita, sem confusão também para o consumidor, para que ele não entendesse que o leite convencional é ruim e agora só o leite A2 que é bom, porque a gente não tem leite A2 disponível para todo mundo. E muita gente não sente nada consumindo leite. São algumas pessoas, tem grupos de pessoas que se dizem intolerantes à lactose e que não são intolerantes à lactose, mas sentem um desconforto ao consumir lácteos que está relacionado à caseína do leite. Então, a gente sempre fala que o leite A2 é uma oportunidade de mercado, porque muita gente deixa de consumir lácteos, porque não é intolerante à lactose, mas sente desconforto, e migra para outras bebidas, até as bebidas vegetais, que é a nossa briga eterna, né, do setor com outros segmentos, para tentar manter esse consumidor dos lácteos. Então, a gente queria muito a possibilidade de oferecer o leite A2 no mercado brasileiro de um jeito seguro, mas simples também, sem amarrar num regulatório apertado a ponto de a gente não conseguir ter formas de avançar até na questão da funcionalidade, na forma como esse produto pode ser comercializado, né? Então, foi dessa maneira que a gente entendeu que o produto A2 ele é um produto de origem, e depois, em 2021, a Anvisa reconheceu o leite A2 com a funcionalidade. Foi feito todo um trabalho também de levantamento de literatura e tal. E o leite A2 hoje ele tem uma frase aprovada pela Anvisa como um produto de melhor digestão. Então, é possível também esclarecer para o consumidor de maneira mais clara o que o leite A2 é do ponto de vista funcional, né? Então, hoje a gente precisa da certificação para garantir toda essa cadeia de rastreabilidade, para trazer origem, transparência e comunicação assertiva para o consumidor, de maneira segura. Ô Helena, esse bolo você está me falando, leite A2. Leite A2. Leite A2, desculpa. É bom os grupinhos de vocês que se andam, porque é muito importante a gente criar uma comunicação uniforme, né? Porque o que a gente sempre escuta, na verdade, é que é o leite A2. Então, o leite A2, no caso, então, você está me falando, a pessoa que ela é intolerante à lactose, ela vai poder consumir esse leite com segurança ou não? E entra nesse caso que você está falando, que é um leite de melhor digestibilidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. São coisas diferentes. A pessoa que é intolerante à lactose, de fato, que ela tem falta da enzima lactase ou ela baixa da enzima, né, por N motivos, porque tem vários fatores aí que a pessoa fica intolerante, por falta de exposição ao produto, ou porque ela não tem, de fato, a enzima no organismo, uma série de coisas. Tem gente que tolera pouco, né, ao pequenas quantidades de lácteos, outras que não toleram nada. Então, a pessoa que é intolerante à lactose não tem nada a ver com a caseína do leite, não tem nada a ver com o leite A2. Ela tem que consumir produtos que sejam zero lactose. Só que os sintomas da intolerância à lactose são muito semelhantes a quem tem dificuldade de digestão da proteína.
são praticamente os mesmos sintomas. Então, a pessoa sente o desconforto abdominal, ela sente, às vezes, o abdômen distendido, ela tem diarreia, o trânsito gastrointestinal fica mais lento, porque a caseína A2, ela é digerida completamente no organismo. A gente sempre faz uma analogia com o colar de pérolas, né? Porque são peptídeos, né? Que os aminoácidos que vão formando os peptídeos vão formando a cadeia grande de proteína. Então, o A2, nessas pessoas que sentem o desconforto, essa cadeia de aminoácidos ela é quebrada em bolinhas e é digerido completamente. Nas pessoas que sentem o desconforto, são formados pequenos peptídeos, dentre eles o BCM7, que é a beta-casomorfina 7, que está implicada aí nessas reações de desconforto, de digestibilidade. Então, forma um peptídeo menor, que é um pedacinho de colar com 7 aminoácidos, e esse peptídeo é que gera esse desconforto em pessoas sensíveis, né? Então, por isso que a gente fala que o A2, ele digere completamente e ele é um produto de melhor digestão, enquanto a caseína A1, para algumas pessoas, forma esse peptídeo menor. E aí a pessoa sente os mesmos sintomas da pessoa intolerante à lactose. Por isso que confunde muito. Então, quem é intolerante tem que consumir produtos zero lactose. E quem não sente nada com a lactose, mas sente o desconforto, procura os produtos A2 e sinta a diferença. Porque às vezes não é a lactose, é a caseína. E aí é uma forma aí do consumidor conseguir tomar lácteos, né? Consumir outros produtos sem ter que migrar para outras bebidas. E eu ia falar isso agora, a importância do consumidor realmente pegar o produto e testar, ver a diferença. Porque hoje o pessoal vai no médico, né? E a primeira sintoma, não, corta o leite, corta tudo, que isso é o leite. E às vezes a pessoa se inibe disso e aí acontece isso que você falou, que é pouca exposição a essa proteína e realmente a pessoa não consegue mais consumir. E eu queria te perguntar, Helena, eu vi nos arquivos de vocês, no site, nos blogs, que hoje o mercado para esse tipo de leite é de 20%, né? Então são quase 43 milhões de pessoas. Exato. E é muito por conta, essa conta é uma estimativa justamente em função de todo mundo que se diz intolerante à lactose, mas que no fundo não é, porque os sintomas se confundem e às vezes, por justamente essa baixa exposição ou por consumir não de maneira regular, acaba gerando também um processo aí de intolerância transitória. Então, quando a gente sabe aí no mundo todo que em torno de 25% da população sente um certo desconforto ao consumir lácteos, e aí quando esses 25% a gente faz teste, né, ou vai nas pesquisas também, e as pessoas que são diagnosticadas de fato com intolerância à lactose, esse número vai para 5%. Então, tem um limbo aí de uns 20% de pessoas que poderiam estar experimentando leite A2 e voltando a consumir lácteos, né? Numa frequência aí devagarzinho, vai testando os produtos, né? Às vezes os produtos fermentados vai um pouco melhor, queijos vai um pouco melhor do que o leite fluido, mas vai testando. A gente tem inúmeros depoimentos de pessoas que não consumiam lácteos e que tinham reações, assim, diversas. E aí começa a tomar leite A2 e não sente mais nada consumindo. Então, é justamente esse nicho de público aí que a gente entende que está apto a consumir leite A2. Essa questão da lactose, ela virou um vilão do mercado, né? Eu falo, igual a Camila comentou, sobre a questão médica. Eu vejo que tem muito diagnóstico sem um exame preventivo para saber, de fato, se realmente a pessoa é intolerante à lactose. E o médico tem uma alergia simples, não corta o leite que isso vai resolver. O problema é a lactose. E isso difundiu no mercado como se o leite fosse o vilão, como se a lactose fosse o vilão. Eu sempre conto um caso aqui. Eu ia falar isso agora, você contar esse caso do diagnóstico. Eu sempre conto um caso do meu filho. O Helena, eu tenho 3 filhos, e meu filho do meio, Gabriel, ele começou a aparecer alguma alergia no braço e tal. E aí a primeira coisa, levou no médico para saber o que era. Sem diagnóstico nenhum, o médico falou assim, o problema é o leite, seu filho é intolerante à lactose. Corta o leite que vai acabar o problema. E minha esposa não é do setor, eu sou do setor, mas minha esposa não é, ela já chegou com leite zero lactose. Falou, agora o Gabriel só pode tomar leite zero lactose, que ele é intolerante à lactose. Falou, pera lá, ele consome 3, 4 copos de leite por dia. Talvez ele está com dificuldade de quebrar essa lactose.
vamos diminuir a ingestão de lactose, vamos ver se esse negócio melhora. E aí nós diminuímos pela metade. Baixamos para 2 copos do leite normal, leite integral de vaca, baixamos para 2 copos e parou. Realmente não teve mais alergia, não teve mais nada. E aí, a gente foi aumentando as dosagens e hoje ele consome de tudo. E adora manteiga, adora requeijão, adora iogurte. Aí eu fico pensando, se eu tivesse ido para o lado médico e levado em conta esse pré-diagnóstico de intolerância à lactose, até hoje ele estava aí não podendo consumir lácteo nenhum. Não, e seria assim, ele seria uma criança que não teria nem o paladar para leite mais, e no futuro um adulto que não consumiria lácteos nenhum, porque muitos, né, não comem porque não gostam do gosto, porque não aprenderam a consumir quando eram crianças. Porque é na infância que a gente cria esse hábito, né? Então, assim, é incrível, os testes, inclusive, de diagnóstico de intolerância à lactose são muito ruins, eles são falhos, porque eles expõem o indivíduo a uma quantidade enorme, que é exatamente o caso do teu filho, e não tem enzima que chegue para quebrar essa lactose na quantidade ali rápido, né? E é óbvio que a pessoa vai sentir mal, é óbvio, né? Então, assim, é perfeito esse teu exemplo, porque no momento em que você reduz e a enzima, ela tá ali na quantidade certa e ela vai sendo estimulada ao longo do tempo para que seja mais vezes secretada, né? Porque vai estar sempre mais exposta ao alimento, volta ao normal, né? E aí, era uma pessoa que ia estar fora dos lácteos, né? É incrível. Não, eu fico imaginando, Helena, quanto de gente que caiu nessa mesma situação. Sim, muita gente. Muita gente cai. E quanta gente caiu e vai privar os filhos de lácteo, já vai criar uma geração inteira que não consome. Exatamente. E eu acho que esse é o nosso papel, assim, né? E o A2 pra gente, ele tem esse propósito. No fundo, a gente desenvolveu todo o protocolo de certificação. O nosso objetivo é só ter marcas certificadas produzindo e comercializando leite A2, porque isso é muito importante para a gente ter uma uniformidade de mercado, para a gente conseguir comunicar isso para o consumidor também de maneira assertiva, para que as coisas estejam caminhando em paralelo com as legislações do Ministério da Agricultura e da Anvisa, porque a gente tem muita preocupação de ser algo não é regulado no sentido de ter uma lei, mas ele tem que estar alinhado a tudo que a legislação preconiza de segurança de alimentos e qualidade, né? Então, assim, é muito importante o consumidor entender que é um produto que tem que estar certificado, porque tem uma série de garantias ali por trás, né? Mas é uma ótima oportunidade de mercado para a gente fortalecer a cadeia produtiva. Então, a gente tem, assim, um propósito muito grande de fazer funcionar esse trabalho todo e trazer o A2 como uma oportunidade de mercado para manter o consumidor nos lácteos, né? Que a gente quer muito que esse mercado nosso cresça e que a gente não perca espaço para bebidas vegetais, bebidas que se dizem, né, aí leite, que não são leite e assim por diante, né, ou outros segmentos de bebida. Então, para nós é muito mais propósito, causa, né, do que simplesmente aí um produto. Da nossa empresa, isso aí é uma briga nossa também, Helena. A gente sempre está abordando isso. A gente faz várias visitas, a gente roda o Brasil todo e assim, a gente tenta desmistificar isso aí, passar para o pessoal, até quem quer montar uma indústria, o pessoal já fica restritivo quanto a isso. Aí a gente tenta passar e fala, não, isso aí eu acho que é mais desinformação do que a realidade. E eu acho que um aliado que veio recentemente foi as novas leis de rotulagem, né? Que estão cada vez exigindo que o produtor realmente coloque no rótulo o que é aquele produto. E um diferencial do leite A2 vai ser algo cada vez mais visível, né? Para o cara saber o que ele está consumindo, qual é aquele produto. Não vai poder usar leite mais, quando esses produtos vegetais não se pode mais usar leite. Então, eu acho que isso veio como um grande aliado para o nosso setor, para trazer essa informação para o consumidor. Não, sem dúvida. E quando a gente, né, assim, tem uma série aí dentro do RISC-4 mesmo, assim, já existem artigos que falam muito dessa necessidade de você comunicar assertivamente no rótulo, de fato, o que aquele produto tem, né? Então,
Você não pode comunicar no rótulo algo que não é intrínseco ou real ali do produto, né? Então, se você fala que tem 1,5% de gordura ou que ele tem 0% de gordura, ele tem que de fato tem que ter análise que prove que ele tem aquilo lá. O zero lactose é a mesma coisa, eu tenho que ter análises de validação, laudos de monitoramento que garantam que aquele produto de fato está comunicando aquilo que ele entrega, né? O A2 não é diferente, né? Então, assim, a legislação ela é clara, tudo que você escreve no rótulo ou que você comunica tem que ser comprovado, né? E a certificação, ela passa a ser uma ferramenta importante de garantia desse processo, porque as auditorias são periódicas, elas acontecem de maneira independente, feitas por uma certificadora homologada, com um manual, um regulamento, checklist, uma série de documentos que garantem a governança desse processo todo e ajuda o próprio Ministério da Agricultura a fiscalizar. Então, a gente passa a ser um apoio do próprio Ministério para ajudar nesse controle, que é muito difícil, vocês sabem, né? Vocês estão no Brasil inteiro, quantidade de indústria que tem, quantidade de produto lácteo que tem. Então, a gente fazer essa comunicação e garantir para o consumidor a informação que está no rótulo é o principal, a principal missão, assim, porque os órgãos de defesa do consumidor estão aí também, então não é só MAPA, nem Anvisa, né? O CDC está aí também para fiscalizar e para daqui a pouco aprender o rótulo que está comunicando uma coisa errada. E ainda mais assim, cada vez mais os órgãos estão trabalhando em cima de denúncia, porque não dão conta de fiscalizar de ir em todos os estabelecimentos, né? Então, a indústria tem que se garantir com ferramentas independentes, assim. Eu venho da indústria e eu sempre gostei de ter auditorias e de trabalhar com processos independentes, porque você própria cria os seus recursos, os seus controles, os registros e garante ali todo o teu processo de qualidade, garantia da qualidade. Ô, Helena, e você falou aí sobre a fiscalização das certificações. Você explica um pouquinho para o pessoal como que funciona a certificação. Quais são as certificações? Na verdade, eu queria partir... né, gente? Quais são as etapas de certificação? Ô, Helena, eu queria partir de um princípio, da propriedade rural. Queria que você falasse um pouco como que é. Isso é qualquer gado, isso é qualquer propriedade, especifica para a gente como que funciona essa certificação na propriedade rural. Tá, então assim, o A2 foi uma mutação que aconteceu naturalmente nas vacas, né? Ou, na verdade, o contrário. Todos os animais por vida, há mais de 10 mil anos atrás, eram todos A2, né? A2. E aí houve uma mutação natural na posição 67 do DNA dos bovinos e a vaca começou a sintetizar a caseína 1. Então, hoje, os rebanhos no Brasil, no mundo todo, são uma mistura de caseínas A1 e A2. Algumas raças sofreram mais a mutação do que outras raças. Então, as raças europeias sofreram mais a mutação. Então, raça holandesa, principalmente, Jersey, são raças que têm mais A1 nos rebanhos. Vacas de raças indianas, aí, como Giro, Girolando, Bozerá, são raças que sofreram menos mutação. Então, tem mais A2. E aí, nos rebanhos hoje no Brasil, como é uma mistura, então tem de tudo, né? Tem A1, tem A2, tem rebanhos que têm uma expressão maior de A2, tem outros que misturou mais, então que usou sêmen A1, então é mais misturado. E aí, quando a gente desenvolveu o protocolo, a gente entendeu que a gente precisava criar etapa fazenda, onde a gente ia garantir a origem do leite A2 através da genotipagem dos animais para identificar, mapear cada animal para saber quanto de leite A2 tinha naquela fazenda, segregar esse leite usando um brinco, né, específico para os animais e ordenhando esses animais separados em linha de ordenha, não em ordenha separada, em linha de ordenha com estocagem separada para poder, aos poucos, ir evoluindo os rebanhos, porque nós não ia ter rebanhos exclusivos A2 de uma hora para outra, porque tudo era uma mistura. Então, se desenvolveu esse protocolo de ter uma etapa fazenda onde era possível segregar, separar os animais e o leite na própria fazenda, e esse leite ser conduzido até a indústria também de maneira segregada. Então, premissas importantes. Todos os animais têm que ser genotipados, identificados com o brinco do programa A2A2.
serem ordenhados primeiro e terem um tanque de ordenha ali, tanque de estocagem separado. O leite tem que estar estocado separado. Aí, óbvio, a coleta, transporte até a indústria separado e tendo como premissa o primeiro que entra tanto na ordenha ser o primeiro leite a ser ordenhado, como na indústria ser o primeiro leite, pensando em higienização, contaminação cruzada e tudo mais. Ah, mas eu preciso limpar minha linha entre um processo e outro, porque não tem jeito. Tudo bem, mas você tem que fazer a limpeza, você tem que garantir que não tenha contaminação cruzada. Então, o cerne do checklist, o cerne da certificação é rastreabilidade, garantia de origem. Então, o volume de leite A2 lá na fazenda, ele tem que bater com o volume que chega na indústria e o volume que sai de produto final, né? Então, as etapas, elas contemplam perguntas e verificações com registro e documentos auditáveis desses pontos que são críticos para que a gente garanta que não tenha fraude e nem mistura acidental, né? Para mim, então você já me ensinou muita coisa aqui agora. Demais. Porque para mim, a fazenda que produz o leite A2, ele não poderia ter outro tipo de leite, teria que ser só leite A2. Não, pode separar, pode segregar, só que você tem que ter controles, a fazenda tem que ter um mínimo de organização, de gestão, para ela conseguir garantir que aquele lote A2, ele tem um controle ali de entrada na sala de ordenha, sem vaca pular cerca, sem mistura de linha de ordenha, até o tanque de estocagem, né? Então, é possível e a gente tem fazendas certificadas hoje que segregam leite, que fazem essa separação e que é tranquilo, assim, é um processo dominado, assim, né? Ah, Helena, pode ter risco? Pode, como tudo, né? Então, vocês estão acostumados com indústria, quando a gente fala em alergênico na indústria, tem os riscos e aí você garante isso com mapeamento de risco, com controles, com treinamento de mão de obra, com registros, né, que você faz as anotações e consiga garantir a rastreabilidade. Agora, a pergunta da Camila. Me fala em etapas, como que funciona o processo de certificação? Você vai pegar o produtor do zero, como que você vai começar com ele, até chegar no momento em que ele está certificado, que ele produz leite A2? Então, o primeiro passo para começar o processo de certificação é a genotipagem dos animais. Então, tem que conhecer o rebanho, tem que ter mapeado quantos animais A2 tem na fazenda e, principalmente, quanto de leite A2 você tem na fazenda, né? Às vezes, o produtor, ele começa genotipando as bezerrinhas. Tudo bem, é legal, porque ele vai na evolução do rebanho, trabalhando o sêmen, né? O crescimento do rebanho. Só que aonde que está, vamos dizer assim, a receita do leite A2? Nas vacas em lactação, né? Onde está o leite A2 é lá nas vacas em lactação. Então, começar pelos animais em lactação é importante para você saber quanto de leite A2 você já tem disponível para oferecer ao mercado. Então, você mapeia o rebanho, identifica os animais A2. Hoje tem laboratórios que fazem esse trabalho. É uma análise de PCR amplificada, né, de DNA, que hoje muitas fazendas já fazem genoma para identificar uma série de coisas, já entra a caseína 2 ali no meio. Então, é uma tecnologia dominada, é fácil de fazer, não é cara. Então, mapeia o rebanho. Identificou, sei quantos animais A2 tem lá. Eu estou apta para certificar. Aí, o primeiro passo, depois disso, adesão ao programa, né? A gente tem, hoje é um processo privado, então existe uma anuidade que a gente cobra para executar o serviço das auditorias e de todo o apoio técnico para garantir que a fazenda passe nas auditorias também e que cumpra os requisitos, né? Então, a adesão ao programa, o contrato, a anuidade. Depois tem o agendamento das auditorias, que elas é importante entender também, vocês que estão dentro da indústria, é algo que a gente está muito acostumado, mas as fazendas não tanto. Receber o auditor, tem que receber o auditor, tem que ter documentação, tem que ter gestão, tem que estar organizado do ponto de vista de registros, para poder garantir para o auditor de que todos os pontos do checklist estão sendo cumpridos. Mediante o atendimento dos requisitos, é concedido o selo, concedido o certificado de fazenda certificada e a fazenda está certificada. Tá? Aí depois, a indústria é a mesma coisa, passa por todo esse processo de adesão,
anuidade, né, pagamento e tudo mais. E também tem todos os pontos, os requisitos que precisam ser cumpridos, né, precisam ser verificados pela certificadora. Também, plano de ação, cumprimento do checklist, até a certificação do produto e do processo, né, para poder industrializar produtos A2. Então, a gente pode fazer fazenda separada de indústria, ou uma indústria, várias fazendas, ou uma granja leiteira, onde eu tenho fazenda mais indústria, ou só indústria e ela capta leite do monte de fazenda. Tem vários modelos que são possíveis aí de serem executados. Bacana. Ô, Helena, e no Brasil não tem outra empresa, senão a Integral, para fazer esse tipo de certificação, não é isso? Hoje somos os únicos. Como eu falei, é um protocolo privado de adesão voluntária, e hoje a gente tem esse nosso protocolo depositado na CNA, que é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura, que faz também a gestão desses protocolos de rastreabilidade a partir de uma instrução normativa que contempla, inclusive, outras cadeias produtivas, como gado de corte, suinocultura, avicultura. Por exemplo, hoje o protocolo mais conhecido é o do Angus, né, que é uma carne de origem, de raça. Então, o modelo de gestão é o mesmo, né, onde você tem que garantir que aquele animal entrou no frigorífico sendo daquela raça e saiu cortes provenientes daquele animal, né? Então, é o mesmo modelo, né? E é gerido pela CNA também. Bacana. E a parte de rotulagem do leite A2, Helena, como que seria? Então, hoje, nós temos a frase de funcionalidade que a Anvisa aprovou, que ela não é obrigatória, mas ela é possível de ser utilizada no rótulo para identificar a funcionalidade do leite A2. E você, por ser um produto de origem, o rótulo precisa constar que aquele leite é proveniente de vacas A2A2. Então, você pode usar a frase somente vacas A2A2 na parte frontal do rótulo. O selo de certificação, ele não precisa estar na parte frontal, mas ele tem que estar no rótulo para identificar que aquele produto foi certificado e ele é verificado periodicamente, né? E você não pode usar o nome leite A2, porque ele não é um leite diferente do convencional do ponto de vista de regulamento técnico. Então, análises físico-químicas todas iguais, não tem nenhuma diferença na hora de fazer os controles de qualidade. Então, o leite continua com a denominação de venda normal, né? Leite pasteurizado, integral, sei lá, né? Qualquer UHT, se for pasteurizado, se for qualquer outro produto, ele segue a denominação técnica comercial de venda. E aí ele tem essa possibilidade de você colocar somente vacas A2A2 no painel frontal, próximo à denominação de venda, o selo de certificação e a frase de funcionalidade. Talvez saiu na semana passada, não sei se você chegou a ver, a Anvisa postou uma normativa falando que agora aqueles caracteres produto tal especial, produto tal prêmio, pode ser usado como justificativa. Talvez o pessoal do leite A2 consiga usar isso, né? Colocar, de repente, leite especial e justificar que é especial porque é leite A2. Então, talvez isso aí no mercado a gente consiga um diferencial maior. E assim, a documentação da certificação, o relatório, o certificado, o plano de ação, isso tudo são documentos anexos ao memorial descritivo do produto. Então, como ele é um selo de qualidade, assim como de produto vegano, ou de produtos sem glúten, ou produtos de religião, né, halal, kosher, você anexa essa documentação junto na hora de registrar ele lá na plataforma, né, na PGA, e aí essa documentação, ela garante que aquilo que você está colocando no rótulo tem origem, né? Fundamento, né? Saiu aquilo, né? Não foi da cabeça da indústria, né? Então, toda essa gestão, ela tem um controle da certificadora, da CNA, nossa, da Integral Certificações, para também dar esse suporte, vamos dizer assim, jurídico, técnico, para que a empresa se respalde do que ela está comunicando, né? Show de bola. Ô, Helena, e fala um pouquinho também das outras certificações que vocês têm. Eu vi que vocês trabalham também com bem-estar animal, né? Que vocês têm essas outras certificações. Qual que é a demanda disso hoje? É crescente? Eu sei que de alguns anos para cá o pessoal tem se importado com isso cada vez mais, principalmente o consumidor. Eles
cada vez mais eles se importam mais com qual produto eles estão comprando, eles querem saber que aquele gado está sendo bem tratado. Então, como que está sendo essa realidade para vocês aí? Como que era antes, como que está agora, como que você vê essa evolução aí? A gente entende que é uma demanda crescente. Eu queria comentar sobre o ovo no supermercado. Sim, outra galinha também. Galinha feliz. Qual galinha não é minha? Não, mercado aqui. Então. Minha esposa foi no supermercado esses dias e falou assim: nós vamos comprar esse ovo aqui. Eu falei assim: mas esse ovo é mais caro, mas esse aqui é de galinhas livres. É doido isso, né? Ainda existe, por isso que a gente fala, a gente bate muito na questão da comunicação, porque tem um marketing aí também que ele às vezes é um tiro no pé, né? Ele cria para o próprio setor umas saias justas, assim, que não são legais, né? Então, se todo mundo conversasse entre si, a gente faria uma coisa muito mais alinhada e muito mais proativa para todo o setor, né? E, obviamente, levando o consumidor como centro, né? E, obviamente, levando em consideração o que ele quer e o que ele pensa, qual que é a demanda dele. Mas tem muita coisa que é tiro no pé, né? Então, a gente, quando pensou nessa certificação de bem-estar animal, a gente entendia assim, que a gente tinha que atender a demanda do consumidor por produtos que realmente trouxessem essas informações de como os animais são criados, do que importa para o consumidor do ponto de vista de garantia, né? Do que acontece de produção, mas também a gente precisava desmistificar algumas coisas, assim, trazer um pouco de mostrar, sabe? Não, olha, a vaca não fica presa, ela tem espaço, ela tem acesso, ela pode transitar numa área, e olha, gente, ela prefere ficar na sombra. Viu? A vaca é feliz. A vaca, ela é feliz. Ela é feliz lá dentro do barracão, deitadinha na cama, do que no pasto. No sol, tendo que correr atrás de comida, ir atrás de água, buscar alimento. Ela gosta de secar no fresquinho, no aspersor e no ventilador. Ela prefere, gente. Nós estamos num país tropical. Nós não estamos na Europa, nós estamos aqui, ó, no Brasil. Então, tem coisas que a gente precisa mostrar também para o consumidor de que aquilo não está errado, né? Então, a gente montou um protocolo que fosse também adaptado à realidade brasileira, que trouxesse um pouco dessas informações, né? E fosse mais factível também, porque tem coisas que é muito... assim, ele sai do modo produtividade, e isso também não é economicamente viável, porque daqui a pouco o produtor também não dá conta de tornar aquela atividade economicamente viável. E é importante para a economia que a atividade seja viável, sustentável e produtiva, porque isso significa mais leite por hectare por ano, mais volume de leite para oferecer para o mercado e mais rentabilidade, né? Então, a gente montou esse protocolo e hoje, assim, existe uma demanda crescente por produtos de origem e, assim, a gente já tem relatos de marcas onde a certificação de bem-estar animal, ela é fundamental para o cara escolher consumir lácteos, porque às vezes ele não é vegano, mas ele quer a garantia. Se ele não tem a garantia, ele vai para o produto de origem vegetal. Se ele tem a garantia, ele fica nos lácteos, né? Então, conhecer a história, saber a origem, ter transparência na comunicação de como você de fato cria o animal ali e ter a chancela que não é eu que estou falando, eu produtor, eu indústria falando, tem uma terceira parte falando, isso traz um alento, assim, traz uma confiabilidade maior para o consumidor escolher aquele produto, né? Então, isso está em alta. Cada vez mais os consumidores estão buscando propósito nas marcas que eles consomem, buscando causa, buscando origem, transparência. Então, o selo de bem-estar animal está muito ligado nisso, assim. Ele não é só garantia de processo que nem o A2, mas ele traz um pouco de causa junto e de sustentabilidade. E hoje o nosso selo ele já está dentro da agenda ESG. Então, o bem-estar animal ele está no S, né, de social, aonde a gente trabalha, além do bem-estar do animal, o bem-estar humano, né, tratando mais com o bem-estar único. Então, levando muito em consideração as pessoas, o ambiente, as relações ali entre homem e animal, né, para que isso chegue no consumidor de um jeito positivo. E você acha que essa questão do vegano, ela ganhou mercado em cima disso que você está falando, né, dessa questão do bem-estar animal? E você acha que isso tende a reverter no longo prazo? E muito da falta de informação também, né? Também. Que o pessoal tem.
É as duas coisas. É um pouco disso, né, da falta de informação do consumidor não saber, e aí ele muda, ele vai para o lado das bebidas vegetais, e também dessa propaganda contrária, né, assim, tem uma marca aí de bebidas vegetais que fala que para produzir 1 litro de leite gasta muito mais água do que para produzir uma bebida vegetal. É mentira. E aí, assim, essas conversas vão a ponto que o cara ele não vai buscar informação, não está no meio, não sabe, né? E, porque a vaca polui muito mais do que a fábrica que produz a bebida vegetal. A gente sabe que não é, né? Mas acaba sendo uma falta de conhecimento, o próprio mercado traz essas informações, né? E é nosso papel mudar isso e criar ferramentas e jeitos de transformar isso e acabar fortalecendo o nosso lado também, né? Ajudar nesse processo. Poderíamos facilmente dizer que essa é a missão da Consular hoje, né? Trazer essa informação com esse trabalho que a gente faz na internet é justamente para isso, trazer essa... E outra coisa que eu ia comentar é com relação a esses produtos vegetais, como você falou, eu acho que o consumidor também não se tem o trabalho de ler a lista de ingredientes desses produtos. Porque se ele ler a lista de ingredientes, isso é qualquer produto, ele vai ver que ali é um aglomerado de química que vamos colocar assim, planta é o de menos ali naquela situação, porque é um conglomerado de coisa química que faz muito mais mal, que faz muito mal, né? E enquanto você for consumir um produto de origem animal, é um produto sadio, é coisa que Deus colocou no mundo aí pra gente. Fora que cai até um pouco em contradição, né? Porque, por exemplo, o pessoal fala quem protege essas causas, quem é a favor desse tipo de causa, sempre fala também do meio ambiente, da importância de preservar, mas aí você vai plantar isso onde? Também. Você vai ter que desmatar alguma coisa. Você vai ter que desmatar alguma coisa pra você poder plantar isso pra todo mundo. Porque se todo mundo decide virar vegano, e aí? É uma guerra de narrativas isso aí, né? E a indústria vai pro lado onde está colando mais. Isso é meu ponto de vista. Mas... Não, os produtos, só complementando isso que vocês falaram, que é perfeito, né? Um outro dado interessante é que o produto de origem animal, seja carne, ovo, leite, é o equivalente proteico que ele consegue entregar de qualidade proteica, de quantidade de proteína, é muito maior por quilo, por litro de produto, do que a bebida vegetal. Então, assim, a gente gasta muito menos para produzir 1 quilo de proteína, né? Os produtos de origem animal do que a bebida vegetal, né, os produtos vegetais. A gente até participou de um seminário onde se discutia isso. Se fosse, vamos colocar que a gente não vai consumir mais produto de origem animal. A área agricultável para produzir proteína suficiente. Hoje a gente tem floresta, a gente tem comida. Não dá pra... Então não cai, proteína, tudo isso. Mas, Helena, indo agora para um lado dessa questão de certificação, dessa certificação de bem-estar animal. Como que é o processo de certificação de bem-estar animal? Então, segue o mesmo modelo do A2, no sentido assim, a gente tem o protocolo com os requisitos, ele é um processo um pouco mais, tem um conceito de melhoria contínua, onde a gente avalia por fases, então a cada 6 meses tem auditorias, e a cada 6 meses é avaliada partes do sistema de manejo, tem pontos que são críticos, que precisam ser avaliados logo no começo, e depois tem coisas que vão sendo trabalhadas ao longo desses meses para também, porque às vezes precisa de uma mudança, às vezes precisa de um ajuste de processo de manejo para que não seja uma mudança abrupta e não cause problemas também ali naquele dia a dia do processo produtivo. Porque a ideia é sempre contribuir com a fazenda e não criar rupturas ou formas que criem problemas ali, porque quem está executando é quem está no dia a dia, né? Não quem vai lá uma vez a cada 6 meses e avalia o sistema, né? Então, é um processo de melhoria contínua, onde a gente entrega muito conteúdo, muito treinamento, muito apoio nesse processo todo de certificação, né? E o selo, ele também vai na embalagem dos produtos. Então, por exemplo, uma indústria, ela pode ter fazendas certificadas, em que aquele leite aí é todo volume, porque aí certifica o sistema todo de produção, e aí aquele volume ele pode entrar na indústria como leite certificado e ser trabalhado para um produto específico, rastreado também, como um produto com bem-estar animal, né? Onde o selo garante ali a origem daquela matéria-prima. E existem ganhos ou técnicos interessantes, assim, quando as práticas de bem-estar animal são implementadas de maneira sistemática.
Então, a gente tem ganhos aí, diminui a mortalidade de bezerra, melhora a sanidade, diminui o descarte, aumenta a longevidade das vacas. Então, tem um trabalho também de apoio técnico e de direcionadores, né, do que está acontecendo no mundo do ponto de vista de bem-estar, né? Tem coisas que são trabalhadas no mundo todo, assim, que são tendências e que a gente traz também para dentro do processo para e aos poucos aí também incluindo novas práticas e demandas aí, obviamente, do consumidor. Eu tenho umas dúvidas aqui. Primeiro, eu queria que você falasse requisitos básicos para uma fazenda ser certificada com O bem-estar. bem-estar animal. E outra coisa, com relação à indústria. A indústria, hoje, as indústrias, recebem vários, leite de várias fazendas. Como que ficaria isso na indústria? Ela teria que receber exclusivamente leite para ela conseguir colocar o selo no rótulo. Ela teria que receber exclusivamente leite de fazendas certificadas? Ou como seria Ela isso? pode segregar, ela pode ter uma linha de produtores, por exemplo, certificadas e fazer uma segregação em um produto específico. Ela pode certificar todos os fornecedores? Pode. Só que o que a gente percebe no mercado é que existe uma heterogeneidade gigante entre os produtores. Tem os pequenos, os médios, os grandes que já estão super tecnificados. E aí tem uma disparidade. Então, acaba sendo um gargalo. Então, é legal, para começar, fazer linhas de produto, linhas de processo. Igual, por exemplo, quando faz um produto sem estabilizante, que você tem que coletar leite de fazendas com baixa CBT. Sim. É um jeito, né? Você pode criar ali uma linha criar critérios para definir uma linha de coleta. Então, a indústria é isso, é segregar, e aí não tem o problema da limpeza, de lavar equipamento nem nada, porque nós estamos falando só de volumes. Então, não tem a ver com caseína, com leite A2, nada, né? Então, você só precisa segregar aquele volume, mas não precisa limpeza, tá? Entre processos, CIP entre processos. E aí, do ponto de vista de requisitos, assim, os básicos, o cerne do protocolo é a garantia dos 5 domínios. Então, a questão da nutrição adequada, alimento de qualidade, não ter produto de origem animal na dieta dos animais, garantia de água, abastecimento de água sem ininterrupta, né? Então, assim, ter um sistema de gestão hídrica na fazenda onde não falte água para os animais em momento algum da vida, né? Pode ter quebrado a bomba do poço, secado a mina, ou sei lá o que, tem que ter um jeito de entregar água para os animais para que eles não fiquem sem água. Alimentação adequada, a parte de gestão é importante, então tem que ter sistema de gestão na fazenda implantado. Controle de antibióticos, toda a parte de uso racional de antibióticos é algo que a gente olha com muito cuidado, porque no momento em que você controla as doenças, você controla uma série de uso indiscriminado de medicamentos, que isso gera resíduo, também gera leite de descarte, gera contaminação no meio ambiente, gera uma série de outros problemas. Então, tratar a questão do uso racional de antibióticos de uma maneira mais ampla, né? Assim, jeito multidisciplinar na fazenda, né? E aí vai desde a parte de criação de bezerra, área de maternidade para a vaca ter um mínimo de contato com a bezerra no pós-parto, colostragem, qualidade do colostro, leite de descarte é um ponto crítico, porque a gente sabe que do ponto de vista de longevidade da vaca, quando a bezerra é tratada com leite de descarte, ela não vai ter uma vida produtiva adulta tão boa, ela não vai durar tanto no rebanho e criam-se outros problemas do ponto de vista sanitário no animal também, que pode gerar doença e outras complicações. Então, reduzir o máximo o uso de leite de descarte. Enfim, é um checklist bem grande, assim, bem extenso, né? Que contempla aí todas as etapas de produção, assim, alimentação, criação de bezerra, vacas em lactação, ordenha, machos leiteiros, o que faz com o macho, né? Se descarta, como que descarta esse macho para não também criar um problema, né, social aí, jogar o macho de qualquer jeito no sistema, né? Então, como que cria esse macho? Usa semi-sexado, não usa, faz um controle, né, de para quem vende esse macho. Ainda, por incrível que pareça, tem muita fazenda que mata o macho quando ele nasce. Isso, aos olhos do consumidor, é triste. Ele para de tomar leite no mesmo minuto.
porque o macho, ele faz parte do sistema de produção. Ele tem que ser incluído ali como parte daquilo. O que eu vou fazer? Qual que é o destino que eu vou dar para esse macho? Então, tem que ser um destino humanitário, tem que ser um destino justo, um destino, né? Claro que ele não vai produzir leite, mas o que nós vamos fazer com esse macho? Vamos engordar, vamos fazer um confinamento, vamos criar, vamos doar, vamos, enfim, né? Criar ele de um jeito humano, no sentido assim, humanizado, no sentido assim de, né, fornecer as mesmas condições da fêmea até ele ser descartado, mas não matar, né? Ô, Helena, do ponto de vista de produtividade, uma fazenda certificada com bem-estar animal, ela tende, pelo que você está falando, ela tende a aumentar a produtividade, né? Vacas felizes realmente produzem mais. Não, e tem pesquisa, né, em relação a isso. A Embrapa agora recentemente demonstrou isso, assim, por exemplo, vacas felizes produzem mais, são menos reativas, emitem menos metano, duram mais tempo na fazenda, porque acabam, né, tendo uma longevidade maior. Então, assim, só tem ganhos, né, a implantação de boas práticas, e muitas fazendas já têm implantado. E a gente costuma dizer assim, ó, a gente tem que contar isso para o consumidor, a gente tem que mostrar, garantir isso de um jeito isento, imparcial, e contar isso para o consumidor, porque muita coisa a gente faz, né? As práticas são executadas, as fazendas já adotam grande parte das práticas de bem-estar animal. Só que tem pontos que ainda são nevrálgicos e pontos que ainda precisa criar registro, ter gestão em cima de diversas coisas para que a gente consiga que as coisas sejam auditáveis, né? Que sejam palpáveis, tangíveis, assim, para que a gente consiga garantir isso, né? Com transparência e com comunicação assertiva para o mercado. Ô, Helena, de ponto de vista da indústria, ela passa por auditoria também nesse caso? Ela passa por auditoria para garantir os volumes, para ter certeza que o volume de entrada, né, de leite, de matéria-prima certificada é a mesma de que saiu de produto acabado. É somente isso, ela não precisa de ter uma certificação também, não? Ela passa pela nossa, né, pela nossa verificação nossa da certificadora, né, do programa, para ter essa garantia de que não teve fraude, no sentido de colocar mais leite, né, que não seja das fazendas provenientes de fazendas certificadas. E uma outra coisa que eu sempre falo para as indústrias é que hoje, com essa questão dos autocontroles sendo cada vez mais, né, há uma responsabilidade da indústria, a certificação de bem-estar animal e a qualificação dos fornecedores para a garantia dessas práticas de bem-estar passa a ser um requisito interessante para você comprovar que você está fazendo a qualificação do fornecedor, que você tem uma documentação ali que prova que você está trabalhando as práticas de bem-estar animal junto aos fornecedores, e isso acaba contemplando aí, ajudando nessa garantia das documentações aí que o MAPA exige. Ô, Helena, e a pessoa que tem certificação do bem-estar animal também pode ter a certificação A2? Pode. São programas independentes, são diferentes um do outro e é possível ter os dois. E quem tem os dois acaba facilitando, né? Porque aí o auditor pode fazer as duas auditorias no mesmo momento, assim, né? Já vai na viagem, já faz todas, né? Então isso facilita bastante e já aproveita aí a expertise aí do auditor e o processo todo corre mais fluido também, quando são as duas. Helena, e nenhum desses momentos de fiscalização no produtor, chegou lá, viu que está alguma coisa fora do padrão, ele já pede a certificação de cara, tem uma multa, uma advertência, como que é feito quando o cara sai um pouquinho da linha do que é? Não, eles, assim, ambos os programas, eles têm níveis de atendimento das conformidades, né? Então, claro, no caso do A2, tem conformidades que são graves, que ele pode perder a certificação na mesma hora, né? Mas a tendência, e o que a gente fala, eu sempre bato na tecla que é um programa de adesão voluntária, porque quando a empresa entra, ela entende que ela precisa também ter a contrapartida dela, ela precisa fazer a parte dela. Então, a gente faz todo esse trabalho para mostrar a importância de não errar nesses pontos críticos, né? Então, assim, a gente nunca teve nenhum caso de uma empresa que foi, né, reprovada nesses requisitos que são críticos.
porque a tendência é a gente trabalhar plano de ação e trabalhar as não conformidades para que elas não aconteçam, né? Então, se houver não conformidade, quando elas são baixas, né, de criticidade baixa, tem um plano de ação, faz a correção, tem prazo para fazer a medida corretiva, apresenta o registro e o documento de correção e vida que segue, né? E aí as auditorias vão sendo trabalhadas. E o histórico também é super importante. Então, a certificadora também vai olhando esse histórico e vendo, não, olha, isso foi uma falha pontual aqui, ó, vamos corrigir, então, dentro desse prazo, para garantir que o processo seja também de evolução contínua, né? Mas tem, sim, uma rigidez de que todo mundo entra sabendo que não pode errar naqueles pontos, porque é crítico, né? Então, assim, do ponto de vista de garantia para o consumidor, a gente vai ter que reprovar se acontecer qualquer falha grave. E, do ponto de vista, voltando para a indústria agora um pouco, a indústria, existe a indústria no Brasil que é certificada nas duas categorias? A2 e bem-estar, junta, a gente tem 3 granjas leiteiras que são, a gente tem a Lete, em São Paulo, tem a Porto Real, que fica em Uberaba, tem a Muay, que fica em Minas, na Serra da Mantiqueira. Ô, Helena, e essas empresas certificadas, ela tem, assim, a gente entende, né? Tem valor agregado, mas você sabe mensurar o valor agregado desses produtos? Olha, a gente entende, assim, pelo que a gente acompanha das marcas, né? Assim, a gente tem os produtos, quando a gente compara um produto não certificado com produto certificado, óbvio que tem várias questões aí envolvidas, né? Mas existe uma diferença de valor entre 30% e 40% no preço de gôndola de um produto que se posiciona como alto valor agregado, com selos de certificação, com uma comunicação assertiva, pensando no consumidor, assim, nessa conexão com o consumidor, essa comunicação de origem, de rastreabilidade, né? Então, tem essa diferença de preço. Se vocês verem, por exemplo, o A2 agora da Piracanjuba, o HT, né? É vendido a R$10 no ponto de venda, enquanto que um leite convencional é R$4. Então, tem uma diferença grande aí, por uma questão de agregar valor. Então, é um produto que É algo que vale a pena investir. Eu te fiz essa pergunta justamente porque hoje a gente lida muito com a indústria, né? O tempo todo. E as margens de indústria é muito apertada. Então, se o produtor, né, o laticínista, ele não começa a agregar valor ao seu produto, ele acaba saindo do mercado. E uma forma dele fazer isso seria essa questão dessa certificação. Né? Porque, igual você está falando, está perdendo muito mercado para esses produtos de origem vegetal. A gente já tem produto que é muito commodity no mercado, como mussarela, que é uma briga entre as redes. E isso aí, de certa forma, daria para agregar valor. E é bom para todo mundo, né? E o que eu acho é que assim, o varejo cada vez mais vai demandar isso. Então, por exemplo, o mix de produto de uma rede varejista, claro que aí é bem isso que você falou. Se entrar na vala comum da commodity, dos produtos de base, onde não tem marca, que todo mundo vende por preço, aí é uma coisa. E tem varejos para isso também. Mas quando você quer entrar no mercado de valor agregado, você quer fortalecer a tua marca como marcas, quer sair daquela coisa banal, quer criar valor na marca, e você entra em pontos de venda onde a curadoria de produtos ela é diferenciada, é muito mais difícil você entrar. Então, quando você tem diferenciais, atributos diferentes, em que você consegue ser diferente do concorrente no ponto de venda, o varejo dá mais abertura. Então, você entra com esses atributos que às vezes a outra marca não tem, e aí você consegue criar uma comunicação ali diferenciada para os teus produtos, e aí você vai ganhando espaço e vai conseguindo vender eles mais caro. E eu falo muito isso assim, é melhor às vezes você vender menos com uma rentabilidade maior do que você entrar nessa coisa da escala. Tem produto que é legal escala, óbvio, mas dependendo da situação, esses produtos de nicho, eles têm uma rentabilidade maior, e o consumidor ele está disposto a pagar mais quando ele recebe essa entrega diferente também, né? Então, se ele enxerga que tem diferenciais ali, ele paga, né? Ele está disposto a pagar mais. Eu acho que tem muito espaço.
E cada vez mais a gente ouve do varejo isso. A gente quer marcas que tenham um propósito, marcas que se comuniquem com o consumidor, marcas que tragam conceitos de origem, de transparência, de rastreabilidade. Então, os laticínios, eles têm que olhar para isso. Eles têm que se preocupar um pouco mais assim, com o que o consumidor está buscando. Né? Não fazer só aquele produto que é mais fácil na linha de produção. Né? Concordo totalmente. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia só falar que esse tipo de certificação, além de lucro, é bom para a vaca, é bom para o produtor, é bom para o consumidor, é bom para o laticínio. Então, não tem porquê o pessoal não aderir isso a cada vez mais, não passar a exigir, até pedir isso dos próprios produtores. O laticínio chegar, olha, quer fazer um produto assim, pega essa certificação, para induzir mesmo que todo mundo da rede, do setor, cresça e evolua com esse tipo de incentivo. Oi, Helena, a Camila falou em aderência. E como que está sendo a aderência, tanto indústria quanto produtor, a esse tipo de certificação? Então, essa fala da Camila foi ótima, assim, até me lembrou de fazer um comentário em relação à diferença dessas certificações internas de boas práticas agropecuárias, que hoje já é também um segmento bem dominado, né? Todos os laticínios foram meio obrigados a fazer plano de qualificação de fornecedor e ter o BPA implantado. Foi meio que um top-down, assim, né, de ter BPA. Só que esse tipo de certificação, ela é ótima, porque ela é da porteira para dentro, ela ajuda o produtor a estar ali e adequado ao que o laticínio pede, principalmente na questão da qualidade do leite, né? Então, isso já para mim é algo que já está dominado, assim, já é obrigação, já não é mais um diferencial, né? E aí é uma coisa também que o consumidor ele não reconhece como algo diferente, ele não enxerga isso como algo isento. Ele entende isso como uma obrigação e uma necessidade do laticínio, da indústria, de fazer. Então, é como se a indústria tivesse interesse em que isso funcionasse, tá? Então, quando o produtor fala assim, não, mas eu já sou certificado BPA. Legal, mas isso só serve para a indústria, porque a indústria precisa, ela precisa justificar a qualidade e a qualidade do seu fornecedor, a qualidade do produto e a qualidade do seu fornecedor. Mas isso para o consumidor não tem relevância nenhuma, porque ele enxerga que tem conflito de interesse, né? Quando você traz esse tipo de certificação, que ela é independente, que ela é feita por uma terceira parte que vem de fora, não é nem ligada à indústria, nem ligada ao produtor, o consumidor enxerga isso como uma referência diferente, né? E aí sim tem um valor, né? Tem um valor de confiabilidade. E eu acho assim que cada vez mais, eu acho que a indústria tinha que buscar fazer isso. Só que existe uma resistência. O produtor, ele quer que a indústria faça. Ele quer que a indústria puxe a fila e faça para ele. Para daí ele aderir. Ele não quer aderir por conta própria. Ele entende que é uma demanda da indústria, porque é ela que vai ganhar dinheiro na hora que ela agregar valor ali no produto final. Só que é uma questão de cadeia, uma relação de ganha-ganha, né? Ganha a indústria, mas ganha o produtor também, que fica melhor remunerado para a matéria-prima. Então tem que haver esse repasse, né? Exatamente. O Helene, indo agora um pouco para essa questão do carbono, que eu sei que vocês têm também a certificação, né, redutor da pegada de carbono. Como que funciona isso? Como que surgiu? Qual que era o mercado? Qual que era a demanda disso? E fala um pouquinho para a gente sobre isso também. O que é isso, né? O que é isso? Isso ainda é algo que está todo mundo aprendendo o que é, né? Assim, então, esse mercado é muito novo, né? A gente está estudando muito. Inclusive, uma das minhas sócias que está, assim, liderando esse projeto dentro da empresa, porque, de fato, é um tema muito denso. Não dá para, assim, precisa de bastante coisa ainda, até porque a gente não tem os dados para fazer os cálculos ainda são muito heterogêneos, as calculadoras, elas são muito diferentes umas das outras, então os dados acabam gerando uma série de conflitos. Mas é um mercado que a gente enxerga que tem muito potencial também, justamente na mesma linha de desmistificar uma série de coisas que falam da pecuária, né? Que a gente também precisa trazer números e embasar com fatos para a gente conseguir provar que a vaca não é a vilã, que não é ela que acaba com a camada de ozônio, não é ela que é a grande responsável pela emissão de metano no mundo, né? Então, é uma certificação que a gente está construindo, ela ainda validando. Também ela vai ser de fazendas, né? Então, tem fazenda baixo carbono, onde ela adota
várias práticas para ela ser uma fazenda baixo carbono. A gente entende que não existe fazenda zero carbono, nem neutra em carbono, porque cada dia vai ter uma coisa na fazenda que vai mudar esse balanço. Então, é uma fazenda baixo carbono e ela vai ter premissas aí importantes, desde a questão do uso da terra, da produtividade por animal, energia elétrica, uso de água, recursos, né, de todos os tipos, né, mecanização, enfim, uma série de outros pontos. Então, é um protocolo que ainda está sendo trabalhado para a gente trazer algo também bem factível, bem assertivo aí para o mercado, para também a gente conseguir, assim, contribuir, né? A ideia não é penalizar ninguém, é contribuir para que a gente evolua como cadeia. Essa é a questão do... Eu ia perguntar o lugar mesmo, é a questão do pum da vaca, né? É o problema do... O problema Como se fosse, né? do mundo aqui, gente, é o pum da vaca. É complicado. É complicado. E eu ia comentar que as pessoas que falam isso, principalmente em rede social, depois que comenta isso, faz um show, pega seu jatinho, que polui drasticamente e vai lá para sua casa. E consome produto, claro, vegetal. Porque se preocupa com o bem-estar animal. Não, exatamente. Então, é todo esse cuidado, né, de como fazer todo esse trabalho para que seja algo perene também e que a gente consiga realmente impactar a cadeia, né, impactar a cadeia comum. Eu acho que a demanda é conscientização mesmo, conscientização todo dia, falando, explicando. Nesse caso desse tipo de certificação, também a indústria pode usar no rótulo dos seus produtos que o produto é proveniente de uma fazenda certificada? Sim, pode. Pode. No mesmo conceito do bem-estar animal, porque as fazendas... e aí, claro que envolve outras partes, né? Vai envolver a logística de captação e a própria... E o que a indústria propriamente está fazendo também para reduzir o seu impacto ali no processo de fabricação. Então, por isso que o buraco é um pouco mais embaixo, porque não basta só a fazenda ser baixo carbono, né? Você vai ter que trabalhar toda a cadeia de custódia, tem que mexer na logística, tem que mexer na própria indústria. Então, acaba sendo uma coisa um pouco mais complexa, né? Para calcular tudo isso de uma maneira também que não gere... um dado confuso, né? Que ele seja de fato real ali dentro daquela... Porque antigamente falava assim, plantar árvore resolve, né? Mas não é só isso. Tem muito mais coisa para fazer, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso também. Como que o pessoal te encontra? Como que o pessoal encontra vocês? Tem Instagram, site, WhatsApp? Como que o pessoal encontra aí a Integral? Bom, hoje a gente tem o nosso site, né, que é www.integralcertificações.com.br, né, sem o cedilha e sem o acento. Lá a gente tem os nossos formulários também, que é só preencher, que vem para a nossa equipe, a gente consegue entrar em contato, consegue dar todas as devolutivas. As nossas redes sociais, a gente tem a rede social do Leite A2 Certificado, que é @leiteA2Certificado, que a gente gosta de falar muito que que até foi por lá que a gente começou a conversar, né? Então a gente bate muito nessa coisa de que o leite A2 tem que ser certificado, porque é a única garantia que o consumidor tem de que ali não tem mistura, né? Então, para nós é fundamental isso. Aí tem o @integralcertificações, né? Que é a nossa outra rede social, que ali tem todas as fazendas certificadas de bem-estar animal, a gente fala um pouco também do nosso trabalho. E o meu WhatsApp, que aí é meu telefone, né, 19998640309, que tá aí disponível também para todo mundo que quiser falar comigo, tá? Só não certifique, então, quem não quer mesmo, né? Porque até o WhatsApp, só quem não quer, não certifica, gente. Pessoal, eu vou pedir pro William editor para ele colocar aqui para a gente aqui embaixo todas as redes sociais da empresa e também o WhatsApp da Helena, para quem quer entrar em contato aí. Helena, sensacional. Assim, para mim, eu aprendi bastante aqui com esse conteúdo. Queria te agradecer demais a sua disponibilidade de trazer um assunto, igual a Camila falou, isso aí é uma missão, assim como da sua empresa, da nossa empresa também. Que a gente vê que por narrativas o setor lá está sendo cada dia mais afetado, mais prejudicado. E na verdade, isso é uma mística, porque o leite... como os outros produtos, os derivados de origem animal aí, eles fazem muito mais bem à saúde que essa montoeira de produto
químico que o pessoal está consumindo achando que são produtos vegetais. Então, assim, produto 100% planta, né? Eu acho que vai ter que ter uma certificação, viu? 100% planta. Também acho que Não é? acho que é o próximo passo, viu? O próximo passo aí é isso aí, foi trabalho. Você não comprar, né, gato por lebre, é isso mesmo. Não, eu peguei um produto, só para finalizar aqui, eu comprei um produto só para me ver e tal, que é um hambúrguer vegetal. E a quantidade de sódio e produto químico que estava no produto, assim, eu falei, gente, como que alguém tem coragem de consumir um produto desse, que aqui só tem química? Só faltou vir câncer depois. Praticamente, acho que vai causar, esse produto pode causar câncer. A tendência é essa, viu? É verdade, é verdade. E se tem esses produtos no mercado, é porque a gente mesmo está deixando brecha. Então, assim, é nosso trabalho reverter isso e trazer formas de a gente conseguir fortalecer isso, né? Então, é muito isso que a gente pensa, né? A gente quer o tempo inteiro trazer essas soluções e fortalecer aí o nosso setor e, obviamente, comunicar isso de forma positiva aí para o consumidor. Então, eu que agradeço, assim, foi uma delícia, assim, e sempre falar desse tema. Não, excelente, eu acho que ficou muito claro para muita gente, para mim principalmente, que sinceramente, eu não conhecia muito. A gente que trabalha com indústria e assim, a gente não tem tanto contato com essa informação, então para a gente que foi muito esclarecedor, sempre chegava para a gente, que principalmente o A2, a gente sabia o básico disso, mas não era tão a fundo como você está passando para a gente aqui agora. Então, assim, foi muito esclarecedor, queria te agradecer muito, que foi muito bom, excelente. Foi um dos melhores cast lá que a gente já fez. Também acho. E eu acredito que a gente vai estreitar os laços aí e vai fazer mais. Não, Muito com bom. certeza. Posição, gente, de verdade. Inclusive, a gente tem um cliente para você. Demorou. Vamos A gente conversou sobre isso e, assim, como a gente não tinha tido esse contato, a gente acabou, não sabia quem podia fazer esse tipo de certificação, mas acho que vai... Não, Helena... Não, é isso. Helena, eu também quero te agradecer demais, foi um prazer enorme te conhecer, aprender mais, acho que com certeza vai trazer muito esclarecimento, vai ser um podcast que o pessoal vai assistir, vai compartilhar com todo mundo, porque é um assunto que muita gente não conhece, até quem está na área não conhece, no nosso caso, só ouve falar e não sabe todos os detalhes que envolvem no leite A2, tudo que existe por trás de uma certificação dessa, então tenho certeza que vai agregar para muita gente e muito obrigada pela disponibilidade de participar com a gente. Pessoal, então foi mais um CastLac. Agradeço a todos aí pela participação. Quem tiver alguma dúvida com relação aí, entre em contato. A gente vai deixar o telefone abaixo aqui. E foi um prazer.